E hoje é um dia muito especial para o Paulista do Jundiaí, né, Douglas? Tem a ver exatamente com esse jogo. A gente viu alguns jogadores importantes naquela conquista de 2005 e o detalhe é que hoje, 22 de junho, tá errado não, 22 de junho, o Paulista completa 10 anos daquela conquista que mobilizou o Brasil, um dos títulos mais importantes, é o título mais importante do Paulista e um dos mais importantes do país, né? Um brasileiro, Copa do Brasil, um time do interior, um time que ninguém dava nada, conquistou, né, a Copa do Brasil. E hoje, a partir de hoje, aqui no Tem Notícias, né, nessa primeira edição, a gente começa a mostrar uma série de 4 reportagens sobre esse título, né, o significado, a trajetória e o que mudou, né, na vida do time, do Paulista, do clube, depois dessa conquista tão importante. Então vamos começar vendo hoje o significado do título, da conquista da Copa do Brasil pelo Paulista 10 anos atrás. Rio de Janeiro, 22 de junho de 2005. Foi aqui no estádio São Januário que há 10 anos, um time do interior do estado de São Paulo ficou conhecido em todo o país. E mais do que destaque, conquistou o título de um dos principais campeonatos do futebol brasileiro, a Copa do Brasil. E você, a partir de agora, vai reviver um pouco desta história com imagens e entrevistas de quem, de uma forma ou de outra, participou desta conquista, que até hoje é a maior para o Paulista de Jundiaí. Naquele ano, 64 times participaram da competição, o que para muitos tornava a Copa do Brasil tão importante quanto o Campeonato Brasileiro. O bacana, o encanto dessas competições está exatamente aí, né? Que um time, em tese, não só menor do ponto de vista do nome, mas um time pior do ponto de vista técnico, ele pode vencer um melhor, né? A gente sabia que o caminho era longo, difícil, porque todas as equipes eram Série A e a gente foi respeitando todos e fazendo o nosso jogo. Cada fase do Paulista na Copa do Brasil foi uma decisão, foi uma vitória, foi um título para o time de Jundiaí. O time era formado basicamente pela base, por jogadores. O técnico era a primeira experiência dele. No início de 2005, o Paulista já fez um bom estadual, chegou em 6º lugar e, paralelo, começou a disputa da Copa do Brasil. E sempre uma equipe muito bem arrumada, desde o começo, sempre muito bem arrumada, sabendo aquilo que queria e fez um belo ano. Havia um entusiasmo pelo fato do Paulista estar disputando um certame nacional contra time da primeira divisão, né? Ele já havia disputado com a Série C, jogando contra equipes do mesmo tamanho de outros estados. Havia essa empolgação mais do noticiário esportivo, dos meios de comunicação, do que propriamente com a presença de torcedor no estádio. O Paulista estava no campeonato com um prazo de validade. Pois é, poucos acreditavam no título, até mesmo no sonho do torcedor símbolo do time. Ver o Paulista levantando a taça era algo quase impossível de acontecer. A gente conhecia o Mancini, conhecia os garotos que estavam lá, que ele tinha o time na mão aí e tal, mas eu não te contava, falava pra você que acreditava que ia ser campeão, mas não acreditava não. Mesmo assim, o Bigode e muitos outros torcedores fizeram questão de acompanhar o time em todos os jogos. E olha que as partidas eram disputadas nas quartas-feiras à noite. Não foi nada fácil. Sempre a gente dá um jeitinho, pega um testado aqui, um testado ali. Eu fazia muita coisa isso aí, ia doar sangue. Sempre dá um jeito de arrumar um testado e ir para esse jogo do Paulista. Já foi quase mandado embora, mas a turma como me conhecia muito lá e fala, deixa pra lá, vai. Mas valeu a pena, tanto é que mesmo com 20 anos de Bigode, uma promessa fez o Clóvis cortar o que rendeu o apelido. Pegar o pentinho aqui, ó, pegava, tosava o bichinho aqui, deixava em cima assim, ou tratava, não trata legal. Ninguém acreditava que eu ia cortar, falei, vou cortar, se ficar campeão, vou cortar. Histórias como a do Bigode não são difíceis de encontrar em Jundiaí, não. A cidade acabou se envolvendo de uma tal forma que acompanhar os jogos chegava a ser mais importante do que o nascimento de um sobrinho. É o caso do Samuel, que preferiu ir ao estádio com o pai do que assistir o parto do João Pedro. A cesariana marcou para o dia 5 de maio de 2005, justamente o jogo do Paulista, e meu pai já com o ingresso comprado. Então ficou naquela, vai acompanhar a Mariana lá ou vai para o jogo? Aí meu pai acabou, vai você, falou pra minha mãe, vai você que eu vou pro jogo com o Samuel, não posso perder essa partida. Aí a gente foi, assistimos lá, tudo mais, naquela apreensão, né, como que tava, tudo mais, o pato marcado acho que pra 10h30, assim. A gente pegou, acompanhou o jogo, foi pros pênaltis, nada ainda lá das notícias do hospital. Aí pegamos, começou a bater os pênaltis, aí bem na hora que o Perdigão bate,
na trave, que aquela bola até hoje não sabe se entrou, uns dizem que sim, outros dizem que não, toca o celular do meu pai, meu cunhado, falando que o João tinha nascido e estava tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Se para a torcida foi assim, imagine então para os jogadores. O quanto foi importante disputar a competição e no fim levantar a taça. Fui campeão pelo Porto, fui campeão português, ganhei a Supertaça, joguei Liga Europa, joguei Champions League, mas nada foi tão saboroso como ser campeão pelo Paulista. Mas até levantar a taça aqui no Rio de Janeiro, o Paulista percorreu um longo e difícil caminho. Foram 12 jogos, 5 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Maracanã em reformas por causa do Pan-Americano disputado aqui no Rio de Janeiro em 2007. A final contra o Fluminense foi aqui em São Januário, estádio do Vasco da Gama. Mas para o Paulista chegar até aqui este gramado foi um duro e difícil caminho, que você relembra a partir de agora, na segunda série de reportagens sobre os 10 anos da conquista da Copa do Brasil. Naquela Copa do Brasil, especificamente, desde o primeiro instante, o Paulista já deu demonstrações de que era um time que ia dar trabalho, né? A gente, óbvio que não aspirava grandes coisas, porque era um time que estava sendo montado, né? Mas ao longo do ano a gente foi entendendo que nós tínhamos acertado e que o time era extremamente competitivo, um time forte. No caminho para o título, 6 adversários. Times grandes, que naquele ano, além da Copa do Brasil, disputavam a Série A do Campeonato Brasileiro. Se fosse o 15 de Campo Bom era melhor, agora o Juventude, que já é um campeão da Copa do Brasil, que está acostumado, a equipe gaúcha está acostumada a jogar esse tipo de torneio mata-mata, vai ser difícil. E não é que o Paulista passou. Vitória do Galo na estreia, 1-0 em Jundiaí. Na partida de volta em Caxias do Sul, Jefferson marcou um gol logo no primeiro minuto. O Juventude chegou a empatar, mas o resultado era favorável ao Paulista. Na segunda fase, nada mais nada menos que o Botafogo e o Maracanã pela frente. 2 empates, 1-1 no primeiro jogo em Jundiaí, 2-2 em terras cariocas. E como marcar fora de casa na Copa do Brasil tem suas vantagens, a zebra, ou melhor, o Galo, começou a dar as caras no noticiário esportivo. Você ganhar de Juventude, equipe de primeira divisão, Botafogo, equipe de primeira divisão e os 2 jogos decisivos dentro do estádio deles, para nós, time, entre aspas, considerado pequeno, representa demais. Aí nas oitavas de final, pela frente uma camisa vermelha, capaz de colocar medo. E o primeiro jogo foi logo na casa do adversário. Em Porto Alegre, o Internacional garantiu a vitória por 1-0. Resultado que deixou muita gente desconfiada. Tudo bem, voltamos para casa. Valeu, hein? Copa do Brasil. Obrigado. Mas superando todas as expectativas, o jogo de volta em Jundiaí, o Paulista não só conseguiu marcar um gol, como também segurar o resultado. E levou a decisão para os pênaltis. E essa cobrança dos pênaltis tem uma história engraçada. Falam que esse gol do lado direito aqui tinha a trave um pouco mais baixa, né? Não sei se é verdade isso aí. E a bola entrou ou não entrou? Entrou ou não entrou? Mas o Paulista eliminou o Inter. Depois de ter feito 4 gols e sofrido 1, o Paulista dependia apenas da cobrança do jogador Perdigão. Ou melhor, dependia mesmo era da defesa do goleiro Rafael Bracali, para comemorar a classificação. Tá autorizado o Perdigão, lá vem a cobrança, a batida! E o gol! O juiz encerra a série. Não deu gol, não. Não deu gol, o Paulista está classificado. O Perdigão bate, a bola dá na trave. Foi bem nesse motivo. Foi dentro, né? Eu não vi que foi dentro, só na televisão depois, porque eu já tinha caído. E quando eu tô levantando, a bola já tá na minha frente. Eu não lembro se eu agarrei ou não e soltei a bola, só que eu olhei pro bandeirinha que tava ali, ele tava parado. Eu olho pro árbitro, ele também tava com cara de dúvida. Mas aí ele pegou o apito e pôs na boca e ameaçou. Quando ele ameaça encerrar, eu já tô tirando a camisa. E eu tô lá em cima, já na arquibancada pra comemorar com a torcida. Joguei camisa, joguei luva, joguei tudo. Depois de tanta emoção, a próxima vítima do Paulista foi o Figueirense. Mais uma vez, o Galo perdeu jogando fora de casa, 1-0 em Florianópolis. No jogo de volta em Jundiaí, vitória por 1-0 e a vaga para a semifinal garantida mais uma vez os pênaltis. Paulo Sérgio e Marquinhos Paraná chutam para fora. Festa em Jundiaí. Na semifinal,
outro gigante, o Cruzeiro. No primeiro jogo em Jundiaí, vitória do Paulista por 3-1. Gol do Paulista! Quando acabou os jogos, alguns jogadores falando algumas coisas, que lá no Mineirão a gente não ia aguentar. E aí ficou aquilo, coisa normal de jogo, né? De que acontece. E aí depois no Mineirão a gente foi uma coisa incrível, porque a gente saiu perdendo de 3-0. O resultado do primeiro tempo dava a classificação ao Cruzeiro, mas o técnico Wagner Mancini surpreendeu de novo. Ele tirou um coelho da cartola. O meu auxiliar Wagner Lopes lembrou de uma partida que tinha acontecido uma semana atrás, na final da Champions League, onde o Milan ganhava de 3-0 do Liverpool. O Liverpool empatou no segundo tempo e ganhou nos pênaltis e acabou levando o título. E assim que eu cheguei no vestiário, eu vi os atletas muito cabisbaixos. Iniciei minha fala falando a eles que era totalmente possível, que aquele não era o Paulista, que o Paulista ia voltar para o segundo tempo diferente, e citei o exemplo, vocês se lembram do jogo Milan e Liverpool, porque todos nós tínhamos assistido esse jogo na concentração, então eu sabia que eles tinham visto. E eles já imediatamente levantaram, a maioria estava deitada, levantaram e começaram um a falar para o outro, nós podemos, nós vamos conseguir e tal, e nós voltamos até antes para o segundo tempo, né, com esse espírito, e felizmente deu certo, porque em 7 minutos o Christian, em 2 faltas, acabou fazendo 2 gols, e aí o Cruzeiro entrou em desespero, aquilo que nós vivemos no primeiro tempo, ele acabou vivendo no segundo tempo, e o Paulista segurou o resultado e acabou chegando à final. Hoje eu fui muito feliz em fazer 2 gols. Eu agradeço o Wagner Mancini, que ele é um treinador fora de sério. Onde a gente estava perdendo de 3-0, ele chegou dentro do vestiário e falou que acreditava na gente, que a gente ia chegar na final. Então essa vitória é pro Wagner. Estádio cheio, calamos o Mineirão, acho que foi uma coisa inacreditável, acho que para todo mundo, né? Para quem que não acreditava. Eu que sou mineiro, minha família toda de lá, então eu acho que foi um jogo incrível. A partir daí, todas as desconfianças foram deixadas de lado. E na final contra o Fluminense, Jundiaí se vestiu de branco, preto e vermelho. E as arquibancadas aqui do estádio Jaime Sintra ficaram lotadas. Depois de passar por Juventude, Botafogo, Internacional de Porto Alegre, Figueirense e Cruzeiro. Ele bate de pé direito. Gol! O Paulista ainda precisava encarar o Fluminense na final para trazer esta taça aqui para casa. E graças a uma campanha digna de um time grande, as desconfianças foram deixadas de lado. E Jundiaí se vestiu de branco, preto e vermelho e o galo no coração. O que tinha de gente com camisa do Paulista era uma coisa fantástica. Foi a primeira vez que eu vi o Jundiaí toda mobilizada usando a camisa do Paulista. Na final, a gente não tinha mais essa surpresa. Pelo menos do ponto de vista nosso, né? Meu, do Sérgio Noronha, que era o comentarista da TV Globo no jogo, do Zé Roberto Rade, que era o comentarista de arbitragem. A gente foi pro jogo e disse, ó, é jogo igual. E numa linda noite de quarta-feira, quase 15 mil pessoas lotaram o Jaime Sintra. Foi difícil até chegar no estádio. Eu normalmente chego com 2 horas antes de começar uma partida para trabalhar. E 2 horas antes, em volta do estádio, eu não podia encostar carro, estava tudo interditado. Já. Se chegar ao estádio foi difícil, sair dele foi ainda mais complicado. Principalmente para os jogadores do Fluminense. Isso porque em campo os papéis se inverteram. O tricolor de Jundiaí parecia um time grande, jogava fácil. Já o carioca estava todo acuado. E graças a Márcio Mossoró. Márcio Mossoró bateu! E Léo. Mais do que uma vitória, o Galo de Jundiaí conquistava uma enorme vantagem.
Quando fez 2-0 aqui, eu tive a certeza de que o Paulista não perderia a Copa do Brasil. Mas a partida de volta não foi tão fácil assim, não. O jogo foi disputado aqui no Rio de Janeiro. Consequentemente, a maior parte da torcida era do Fluminense. Por isso, não preciso nem falar que a pressão foi grande, né? Pressão, aliás, que já começou na noite anterior à decisão. Nós estamos aqui em frente ao hotel onde o time do Paulista ficou concentrado. Fica a quase 30 quilômetros de distância do estádio São Januário. O time escolheu ficar aqui justamente por causa da distância. Mesmo assim, durante toda a madrugada, os torcedores do Fluminense não pararam de soltar rojões próximos às janelas dos quartos. Eu e o Vitor estávamos no quarto, ouvimos pouco. Depois, mas indo para o estádio, sim, aí foi, né, na esquina antes de chegar em São Januário até a porta da entrada para o vestiário. Eles quebraram os vidros, tivemos que entrar abaixado dentro do ônibus. Fechamos as cortinas, eu lembro, mas ali a gente já estava cantando. Andando nas ruas do Rio de Janeiro, a gente via faixas escritas como se o Fluminense fosse bicampeão, o tricampeão. E aquilo até certo ponto nos chateou e nós compramos algumas e mostramos aos atletas momentos antes de entrar em campo na segunda partida lá no Rio de Janeiro. E aquilo, um atleta pegou, começou a rasgar as faixas e falar que jamais eles vestiriam aquela faixa após o jogo. E não vestiram. Foram 90 minutos de muita pressão. Mas pressão que, para a alegria do Paulista, não se transformou em gols. O Wagner jogou certamente com o regulamento, porque o 2-0 de mandante, numa competição que o gol fora de casa é critério de desempate, ele é quase o placar dos sonhos. Porque se você faz um gol, o adversário tem que vencer por 4-1. Ganhar de 4-1 em qualquer circunstância é muito difícil. Eu me lembro que o Fluminense teve 2 chances com o Leandro. O Leandro teve acho que resvalou no travessão, mas aí já era até mais pro fim do jogo. No fundo, o Fluminense tinha bola, tinha iniciativa, mas o Paulista praticamente não deu chances ao Fluminense. 3 minutos para o final da partida. Os torcedores do Fluminense, 25 mil pessoas, estão caladas, não acreditam mais. A festa é da torcida do Paulista. Com a vantagem conquistada no primeiro jogo, foi só esperar o árbitro apitar o fim da partida e começar a comemoração. Depois de muita luta, muito sacrifício, Jundiaí está em festa. Agora, se o Galo cantou mais alto no Rio, imagina só em Jundiaí. Eu e o Vitor, 6 horas da manhã já acordamos, que quase nem dormimos na pilha. Encontrei minha família lá, nós dois saímos, fomos no Cristo Redentor, fomos agradecer, fomos dar uma volta lá, eu e ele. Voltamos pro hotel, peguei as tintas no shopping com a minha prima para pintar o cabelo, pintamos todos os cabelos, começou comigo, depois todo mundo pintou. Aí chegamos em Jundiaí, era loucura, né? Já era, a cidade parou 3 horas, ponto facultativo, mandou fechar, parar tudo, comércio, e aí já estava todo mundo esperando na cidade. Andar no carro do Corpo de Bombeiro. Eu diria que se não empatou, chegou muito perto de empatar com comemoração de final de Copa do Mundo. Eu fiquei muito feliz, cheguei às lágrimas. Eu sou um juniense, nascido aqui, frequento o estádio do Paulista desde 1969. Com 10 anos eu vim assim, Paulista e Santos com meu pai. Eu fiquei estarrecido, falei, o que é isso? Tem as fitas aqui dos jogos, né? Na Globo lá tem aqui, de vez em quando eu ponho lá, dá pra chorar. O Paulista, que era o símbolo da força do interior naquela época, o que ele ficou para hoje aí? A gente vê na reportagem especial hoje. Estádio Jaime Sintra, Jundiaí, junho de 2015. Uma década depois, como está o time que chegou a ser considerado um dos melhores do país? Além do troféu e das lembranças, quais mudanças o título da Copa do Brasil proporcionou a jogadores e também ao Paulista? É o que a gente acompanha a partir de agora, na última reportagem da série sobre os 10 anos da conquista da Copa do Brasil. Quando ainda era jogador, Wagner Mancini chegou a ser capitão do Paulista. Com a bola nos pés, ajudou o clube a conquistar em 2001 o título da Série A2 do Campeonato Paulista e também o brasileiro da Série C. A forte ligação com o tricolor de Jundiaí fez com que a diretoria convidasse para ser o novo treinador do time em 2004.
Foi aí que começou oficialmente a história dele à beira dos gramados. Além do paulista, Mancini já dirigiu mais de 10 clubes do futebol brasileiro e até dos Emirados Árabes. Mesmo assim, guarda um enorme carinho pelo clube onde tudo começou. O Paulista foi o clube que me deu a oportunidade de iniciar uma nova função, a função de treinador, e me deu a oportunidade de mostrar aos meus filhos o quanto era importante a nossa vivência na cidade de Jundiaí. Meus filhos estudaram aqui, foram educados aqui. Então, não só Jundiaí está no coração de todos nós, como o Paulista acabou sendo o grande diferencial da minha carreira no final de atleta e iniciando a função de treinador. Mas o Mancini não é o único a guardar boas lembranças e ter o Paulista e o título da Copa do Brasil como propulsor da carreira. Tudo que eu sou hoje, eu agradeço muito ao Paulista Jundiaí, né? Ser a pessoa que eu sou, o caráter que eu sou, né? Eu aprendi muita coisa ali. Morava debaixo da arquibancada, né? Sofri muito ali. A identificação com o clube era grande, né? Porque a gente veio da base, sofremos todo mundo junto e acabamos colhendo lá na frente os frutos. Christian foi apenas um dos outros tantos jogadores daquele time que foram formados nas categorias de base do clube. Por isso, uma das lições que ficaram do título foi a de que vale a pena acreditar na formação de jogadores. Os grandes achavam que podia ganhar a hora na véspera, né? O Paulista enfrentou os grandes sem muita responsabilidade. E a molecada corria. Tanto que na final contra o Fluminense, o Paulista terminou o jogo com 9 jogadores da base. 9 da base. É por isso que a gente fala, né? O futebol do interior hoje perdeu a sua essência de não poder formar tantos jogadores. O que aconteceu com o Paulista aconteceu com a maioria dos times do interior do Brasil, a falta de orçamento, a falta de calendário. Isso aí acaba de uma forma rápida, enfraquecendo demais as equipes. Então, o orçamento que hoje a gente tem numa equipe grande, você não tem 10% numa equipe pequena, então a disparidade ficou muito grande. Pois é, mais do que as lembranças, a falta de dinheiro passou a acompanhar o Paulista no decorrer desses 10 anos. Sem orçamento para manter uma boa estrutura na formação de jogadores e também para contratar um bom elenco no time principal, o Galo de Jundiaí entrou em declínio e hoje está de fora das competições nacionais. No ano passado, o clube caiu também no Campeonato Paulista, restando apenas a disputa da 2ª divisão do estadual. As administrações, elas dependem de recurso financeiro. E nós tivemos parceiros, sempre aqui o Paulista tocou, sempre com parceria. E as parcerias também não conseguiram administrar da melhor maneira, porque é um gasto muito grande, viram que o prejuízo também ia ser grande também, e acabaram se afastando. Armando Bracali está há mais de 20 anos no Paulista. Participou da conquista da Copa do Brasil como treinador de goleiros. Hoje é coordenador técnico do clube. Assumiu o cargo no ano passado, quando um grupo de pessoas, formado por empresários e outros apaixonados pelo Paulista, resolveu se unir para tentar fazer com que o Galo voltasse a cantar mais alto. Recentemente, nas comemorações pelos 106 anos do clube, o estádio Jaime Sintra foi aberto a visitações. Foi possível chegar bem pertinho de troféus, camisas antigas, fotos e conhecer as dependências do clube. Hoje existe um projeto, né, no Paulista que é muito bem imaginado, pensado, que eu acredito que vai dar certo, porque não envolve só renda de jogos. Então vai envolver o quê? A própria cidade, a comunidade, as empresas, que daqui a alguns dias já será lançado. E que eu tenho certeza que o povo de Jundiaí vai abraçar esse projeto e vai fazer com que o Paulista volte a ser grande. O Paulista ele merece estar disputando uma 1ª divisão, porque é um time grande, é um time que tem uma camisa forte, tem uma torcida também que vai nos estádios, que é fanática. O Paulista é um clube de tradição, sempre revelou jogador. Esperamos que o Paulista melhore e continua sua caminhada. Naquele momento, no início de 2005, ninguém acreditava que o Paulista poderia vencer a Copa do Brasil e jogar uma Copa Libertadores em 2006. E um clube de futebol, pela maneira como ele é fragilizado hoje, ele depende muito do torcedor. Eu peço ao torcedor do Paulista que não desanime jamais em relação ao seu clube de coração, que torça, que incentive, que vá no estádio e que procure ser um ponto favorável na execução de uma nova trajetória para o clube.